Olá, meu nome é Beatriz, sou aluna do terceiro ano do curso de farmácia pela UEL e vou apresentar um trabalho realizado pelo meu grupo para a disciplina de Química Farmacêutica 2, cujo título é Utilização de inibidores da aromatase no tratamento do câncer de mama. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres. Somente no ano de 2018 foram reportados cerca de 2,1 milhões de novos casos. Cerca de 70% dos tumores de mama possuem receptores para hormônios, como por exemplo para o estrogênio. Sabe-se que níveis elevados de estrogênio são necessários para o crescimento e proliferação das células cancerígenas, e a aromatase é a principal enzima envolvida na síntese deste hormônio no organismo. Na imagem direita, podemos observar o papel dela no câncer de mama, onde está superexpressada nas células cancerígenas, elevando os níveis de estrogênio e contribuindo para a proliferação dessas células. Assim, um dos tratamentos farmacológicos indicados para a doença baseia-se na inibição da síntese de estrogênio utilizando inibidores da aromatase. Diante da importância dessa classe de fármacos para o tratamento da doença, no presente trabalho iremos abordar os inibidores da aromatase comparando seus índices de eficácia, seletividade e toxicidade. A aromatase pertence à família do citocromo P450. Estruturalmente, ela possui uma única cadeia polipeptídica contendo 503 resíduos de aminoácidos e um grupamento M. Na imagem esquerda, podemos observar a estrutura cristalográfica dessa enzima. Ela é responsável pela conversão de andrógeno em estrógenos por meio de 3 reações de oxidação consecutivas que requerem um acoplamento com a enzima NADPH redutase, com o cofator NADPH e com oxigênio, como mostrado no esquema à esquerda. Os IAs podem ser classificados de duas formas principais, como mostrado no quadro 1. A primeira é quanto à sua estrutura química e tipo de inibição enzimática, podendo ser do tipo não esteroide ou esteroide. A figura esquerda mostra a estrutura química desses fármacos. Os primeiros atuam como inibidores reversíveis da enzima, enquanto os esteroides se ligam covalentemente, sendo, portanto, inibidores irreversíveis da aromatase. A segunda classificação segue a ordem de desenvolvimento clínico do fármaco. Os inibidores da aromatase não esteroides de primeira e segunda geração possuem baixa seletividade inibindo outras enzimas CYP envolvidas na biossíntese de alguns hormônios, como por exemplo a aldosterona e cortisol. Em relação aos IAs esteroidais, a testosterona de primeira geração possui baixa potência, o que levou à diminuição de seu uso na prática clínica. Já o formestano, de segunda geração, mostrou ser eficaz e bem tolerado, possuindo maior seletividade quando comparado à testosterona de primeira geração. Contudo, este fármaco possui baixa biodisponibilidade oral. Já os inibidores da terceira geração, tanto esteroidais quanto não esteroidais, apresentam melhores propriedades farmacocinéticas e dinâmicas comparados aos anteriores. Assim, os de terceira geração são os mais promissores. Na esquerda, temos a estrutura química do exemestano, um inibidor esteroide, e à direita temos a estrutura do anostrozol e letrozol, ambos inibidores não esteroides. Os IAs de terceira geração apresentam algumas características comuns, sendo elas maior eficácia e seletividade comparado aos IAs de primeira e segunda geração, menor toxicidade e boa disponibilidade oral, podendo ser administrado por essa via. O exemestano é um análogo da androstenediona, substrato natural da aromatase, e assim como outros inibidores de esteroides, atua como inibidor irreversível, também chamado de inibidor suicida, ligando-se ao sítio ativo da enzima e bloqueando a sua ação. À direita está representado o gráfico Linkplot do exemestano complexado com a enzima aromatase, onde podemos observar a presença de apenas uma ligação de hidrogênio, destacada pelo círculo vermelho, e interações hidrofóbicas. No entanto, neste complexo não foi encontrada nenhuma ligação covalente entre o fármaco e a enzima, característica de inibidores suicidas, como é o caso do exemestano. Isso pode ser explicado pela ausência de NADPH P450, enzima que é necessária para o processo de aromatização do anel, juntamente com a aromatase no experimento realizado pelos pesquisadores. É importante destacar também que o fármaco possui atividade androgênica e pode atuar como agonista fraco de receptores de estrogênio do subtipo alfa. Já o anastrozol e o letrozol atuam como inibidores reversíveis da aromatase, apresentando em sua estrutura o grupo triazol, destacado em azul na molécula, que é responsável por interagir com o grupo M e inibir a enzima de forma competitiva. Recentemente, pesquisas indicaram que o letrozol poderia também atuar no sítio alostérico da aromatase, dificultando a entrada do substrato natural e inibindo a enzima de forma não competitiva. Concluindo, os inibidores da terceira geração foram os mais promissores, apresentando como vantagem serem mais eficazes, seletivos e terem menor toxicidade quando comparados a inibidores de primeira e segunda geração. Já como desvantagem, podemos citar a reação cruzada com algumas isoformas de enzima CYP, efeitos androgênicos e ação agonista em receptores de estrogênio,